Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Luiz Máximo, vamos a mais um vídeo. Uns 4 dias atrás eu reassisti o Dead Wish, que é aquele Desejo de Matar com Charles Bronson, tá ligado? E eu vi que ele é muito parecido com o ano 1 do Frank Miller. Assim, não assim, não é aquela coisa assim, nossa, ele pegou o Dead Wish e fez o ano 1. Mas assim, como todo mundo sabe, Frank Miller ele era de uma cidade menor, foi pra Nova York, foi roubado 3 vezes, era uma cidade violenta, tá ligado? Lá nos anos 70 e 80, Nova York era sinistra. Se você vê os filmes daquela época, tipo Taxi Driver, os Dead Wish, todos esses filmes mostram bem como o Warriors, tipo, mostra muito como a cidade era, tá ligado? Até entrar o Giuliani, foi o prefeito que mudou a cidade, era. A gente. Assim, a arte sempre expressa o que está acontecendo no mundo naquele momento. Então por isso que é legal a gente ler os quadrinhos mais antigos e entender, tentar entender com o ponto de vista da época que eles foram feitos. Entendeu? É legal você ver o Dead Wish e tentar imaginar por que o filme foi feito naquela época para contar essa história. Entendeu? E ele é baseado num livro. Eu tenho o livro até hoje eu não li. Uma coisa bem legal, assista um filme da Judy Foster que é inspirado no Dead Wish, que eu não lembro o nome do livro, mas tem o Said do Lost, e ela é uma locutora que sofre uma violência, ela e o marido, ele morre, ela sobrevive, e ela tenta acabar com, tipo, lutar contra o crime com as próprias mãos. E também tem um policial, é muito parecido com Dead Wish. Pra quem não sabe, Dead Wish é um filme com Charles Bronson, ele é de 74. Ele conta a história de um arquiteto que a filha e a esposa as duas são violentadas, a esposa é morta, a filha fica com sérios problemas por causa disso, tipo, ela fica catatônica e ele começa a fazer justiça com as próprias mãos em Nova York. E ele é um cara assim, ele sempre foi contra armas, tá ligado? Isso eu acho muito legal, que é bem parecido com o que a gente vê no Bruce Wayne. Ele era um cara que foi pra Guerra da Coreia, só que ele trabalhou numa coisa que ele não precisava usar arma, entendeu? É, Então acontece o quê? Ele volta e começa a matar bandido. Ele não pega os bandidos que matou a esposa dele. Uma coisa que é engraçada é que um dos bandidos é o cara que fez a mosca em Jurassic Park, o Jeff Goodman, eu acho que ele chama. E ele é um dos bandidos. E no segundo, um dos bandidos é o Lawrence Fishburne, tá ligado? Então, E a história é muito parecida com o um, porque ela tem um policial que está indo atrás dele. Ela tem a corporação da polícia, como ela está agindo por ter um vigilante na cidade. Ele é chamado de vigilante no Dead Wish. A cidade está gostando de ter um vigilante. O crime está diminuindo na cidade. Mostra muito parecido quando uma TV fica mostrando a TV, a repórter falando aconteceu isso, aconteceu aquilo, quem vai pegar o vigilante, vários jornais, todo mundo lendo, falando sobre o vigilante, o policial conversando com o comissário, o chefe da polícia conversando com o comissário da cidade e o promotor falando, meu, resolve com isso, não pega esse cara que eu não quero martírio. Eles não querem pegar o cara e levar o cara para julgamento, porque fica ruim pro comissário de eles prender um cara e aí a opinião pública fica contra o cara não se reelege. É bem legal isso e eu acho isso bem parecido com o ano 1. No ano 1, quando o Batman aparece, mostra como a polícia fica pensa no Batman, como a opinião pública, as pessoas pensam sobre o Batman. Tipo, mostra o que a prefeitura tá fazendo para tentar pegar o Batman. Então eu acho isso bem parecido. Só que diferente do Batman, tipo, ele não teve treinamento. É bem legal que na primeira vez que ele sai com uma meia cheia de moeda e bate no cara e depois ele ganha uma arma de um cliente dele. E aí ele começa a atirar assim e ele começa, diferente do Batman, ele começa a gostar do que ele tá fazendo. Ele começa a ficar mais feliz em casa. Até o genro dele fala, pô, que você tá todo felizão. Ele fala, pô, o que você quer que eu faça, cara? Eu fico triste. Tipo, a vida continua, tá ligado? Ele tá cuidando da filha, ele tá visitando a filha, mas ele tá gostando do que ele tá fazendo à noite. E é bizarro porque a casa dele fica com as manchas de sangue da mulher, cara. Tipo, a escadaria que os caras correram e passaram a mão na parede. Assim, são os filmes bem violentos. Tem um filme que eu vi quando eu tinha minhas crises de bronquite quando eu era criança, de madrugada, e tava passando e eu assisti. O primeiro que eu vi foi o 3 que ele mata o cara com uma bazuca de casa, e depois vira farofa, tá ligado? Farofada, mas assim, mas esse primeiro ele é muito bom. Fizeram um novo com Bruce Willis que não é tão legal, tá ligado? Porque filmes são feitos pra aquela época, tá ligado? Por isso que eu acho que a galera tá sem imaginação pra criar coisas que tem a ver com a época de hoje. A gente vive uma época chata por causa da porra da internet, tá ligado? E,
E é o que vai acontecer, tá ligado? Tipo, hoje em dia não tem muita coisa legal pra você contar a história, a galera fica vendo as coisas antigas. Não, não só isso, também falta criatividade, falta também tipo, a galera se arriscar e lançar coisas diferentes, coisas novas, entendeu? Eu tô vendo muitas coisas da crítica do Coringa, que a galera não tá vendo o filme, não vê o filme como uma obra, não vê a fotografia do filme. Eu não assisti o filme ainda, mas eu tô falando que eu já vi isso em vários outros filmes, tá ligado? Não vê a fotografia do filme, não vê a direção do filme, não vê as atuações do filme, só vê o que o filme pode causar para os retardados que eu sempre falo que possam fazer alguma besteira por causa do filme. A galera tipo tá colocando, os críticos estão colocando opiniões muito pessoais e não estão colocando mais opinião técnica das coisas. Isso está estragando as obras, como a gente vê, entendeu? Vou fazer um outro filme para falar do Homem de Aço que eu reassisti ontem. Eu assisti com o Antônio, com meu filho. E é engraçado, porque tipo, pra mim a grande virada nessas coisas de crítica foi o Batman vs Superman. Eu sempre falei que eu gosto do filme, ainda falta colocar a terceira parte do reassistindo o filme. Mas é engraçado porque, tipo, cara, a galera tipo, não, nem a crítica tá prestando atenção nas coisas, entendeu? Às vezes por ter alguma cena que fale sobre alguma coisa que o crítico concorda, ele faz toda a obra ser uma obra perfeita, entendeu? Ele não critica um roteiro raso, ele não critica atuações medíocres, ele não critica uma direção ruim, mas pegou ele de uma certa maneira em alguma coisa, ele acha legal. Eu não sou crítico, eu não tô, só tô falando o que eu achei parecido aqui no meu canal, que eu sempre falo que é o meu diário, mas é uma coisa, tipo, é uma coisa bizarra que tá acontecendo, entendeu? E é o que eu falo, né? Tipo, todo mundo fala que todos somos iguais, mas sempre tem um melhor que você, né? Porque tudo é. Você tem tipo um Rotten Tomatoes que faz. Junta todas as críticas para fazer um termômetro. A gente tem mais curtidas ou menos curtidas. Entendeu o que eu tô falando? E assim. E é de acordo com o que alguns poucos acham. Então vamos supor. Se alguns poucos gostaram de um filme X, a maioria vai gostar porque a maioria vai em manada para falar sobre o filme, entendeu? Então vamos supor, um filme tipo Dead Wish, hoje, que no Bruce Willis é ruim, mas fazer um filme violento daquele jeito hoje é uma coisa que não ia funcionar. Até um quadrinho do Batman 1 é uma coisa que não ia ser lançada hoje, tá ligado? Então, a galera tem que dividir, tá ligado? Tem que dividir uma obra do mundo real. Não é porque o cara fez uma obra e falou alguma coisa na obra que é o que o cara pensa. Às vezes ele tá só mostrando os idiotas que existem no mundo hoje, tá ligado? Então assim, hoje, se saísse o Dead Wish hoje, no final ele ia se arrepender, ele ia ter umas tremedeiras, ai meu Deus, eu tô arrependido de matar os caras. Não, galera, tem gente que tipo, faz isso e gosta, tá ligado? Tipo, e essa era a história que o cara queria contar. Ele queria contar a história de um cara que era um cara pacato, que não queria usar armas, começou a usar armas, começou a gostar, tá ligado? Tipo, é a história do cara, a gente tem que respeitar a história do cara. Mas aí a gente pode ver, se não gostou do roteiro, beleza. O Charles Bronson é um péssimo ator. Aí se fosse um crítico, ele falava, meu, se fosse outro cara, talvez o filme ia ser melhor. Assim, tô falando um crítico falando. Eu adoro o Charles Bronson, ele tem aquela cara de tijolo de parede, eu acho sensacional, não tem expressão nenhuma. Tipo, é um dos charmes do ator que ele consegue empregar nos filmes dele, entendeu? É igual o Bruce Willis. O Bruce Willis é o Bruce Willis em todo filme, mas eu gosto de assistir os filmes do Bruce Willis, entendeu? Ele fez com a Mary Streep, que é uma super atriz, cara. Tipo, ela vira pessoas totalmente diferentes de um filme pro outro, entendeu? E, tipo, eu acho ela maravilhosa, entendeu? Então, tem diferenças. A gente pode gostar de uma coisa que não tem expressão, mas vamos supor, se eu fosse um crítico, eu ia falar, não, a atuação do cara não é boa. Tipo, algumas cenas são confusas, mas eu acho o filme legal. Mas assim, eu achei o filme legal. Se eu fosse crítico, eu não ia dar uma nota grande para um filme. Mas se fosse um outro cara que falasse assim, não, ele tá muito mal, ele tá matando pessoas que têm que ser ajudadas, etc, etc. Pô, claro, a sociedade tem que ajudar os menos favorecidos, etc. Mas o filme não tá falando disso. O filme tá falando de um cara que sofreu uma violência e tá matando a galera. Entendeu? Então, isso tá me assustando muito do que vai. Eu já falei falando do filme do Coringa, tá me assustando muito os idiotas que eles vão enxergar no filme. E agora eu tô começando a ficar assustado com as críticas que estão colocando
colocando opiniões próprias na crítica, entendeu? Não estão vendo o filme como um todo. Claro, eu vou assistir o filme, se eu concordar, eu concordo, se eu não concordar, eu não concordo. Pelo que eu vi no trailer, eu tô gostando. Mas, eu sei que os idiotas vão fazer merda por causa do filme, porque sempre tem. Teve aquele babaca que veio falar comigo. Mas assim, é... por isso que eu falo que a gente vive um tempo chato. E esse Dead Wish, hoje, fizeram com o Bruce Willis, mas fica uma coisa mais pra uma galera mais velha. E ainda é muito mal feito, é mal dirigido, o Bruce Willis tá canastrão, etc, etc. Tentaram colocar aquela coisa de filmarem, o vigilante, porque eles colocam pros dias de hoje. Por isso que eu falo, algumas coisas elas funcionam na época que elas foram feitas. Tipo, não dá para os caras fazerem um Batman Animated Series agora. Ele foi feito naquele ano de 92, quando ele estreou. Ele representa aquela época, a animação daquela época. Eu assisti tudo hoje, nesses tempos, e achei foda, até mais foda do que quando eu assisti quando era moleque. Mas tem coisa que vive lá. Eu assisti o filme Charles Bronson, tem parte chata, mas o filme é legal, tá ligado? Ele é aquela época que ele representa. É igual o ano 1. O ano 1 eu acho uma história sensacional, muito foda. Mas tem coisa que não ia poder sair hoje, igual o Cavaleiro das Trevas. Na animação eles cortaram coisas que não dá pra ter no mundo de hoje, entendeu? Então eu acho que a gente tem que deixar a galera ter um pouco mais de criatividade pra criar coisas boas hoje. Dá pra criar muita coisa boa. Mas a galera que tem a grana, às vezes não quer uma coisa mais certa do que fazer uma coisa, tipo, diferente. Eu acho que esse filme do Coringa vai ser um filme diferente. Foi uma. Não sei, foi uma boa ideia fazer uma coisa que fuja do que a gente está assistindo. Entendeu? E, assim, tô vagando aqui nos meus pensamentos. Então achei muito parecido o Dead Wish, Desejo de Matar, com o Batman 1. Porque ele reflete aquela época que o Frank Miller estava no ápice da sua criação, entendeu? Ele estava criando histórias muito boas, também pensando em como ele fazer essas histórias em um material bom, em cores diferentes, porque, tipo, se você pegar o importado, a primeira edição do Cavaleiro das Trevas que saiu lá, minissérie, depois encadenada, era coisa que a gente não tinha lá. Você pega os gibizinhos, a papel era bosta, é totalmente diferente, entendeu? Então ele era um cara que ele estava enxergando o que estava acontecendo no mundo, entendeu? E estava conseguindo criar uma coisa nova. Só que assim, hoje em dia a galera faz muita coisa fazendo homenagem. Eles não estão criando uma coisa nova, entendeu? Às vezes é só tipo assim, eles pegam uma coisa que já fizeram e não criam uma coisa para os dias de hoje. É o que eu acho, entendeu? Não cria uma coisa atual. Claro que eles criam a maior parte das coisas atuais para uma galera que não presta atenção nas coisas, entendeu? Mas eu acho que falta isso, entendeu? Uma coisa mais autoral, não uma coisa muito mais copiada, rebuscada. Então, assim, vamos supor, o Frank Miller pegou as experiências que aconteceu na vida dele, os filmes que ele assistia, os livros que ele lia, e construiu um universo do Batman legal, entendeu? Que ele colocou coisas que tinha no cinema que não tinha nos quadrinhos. Se você ler os quadrinhos dos anos 70 do Batman, claro, tem a época do Daniel O'Neill, do Neil Adams, mas é uma coisa pequena, uma parte separada, pô, entendeu? Mas ele fez o quê? Ele fez tudo o que estava acontecendo no mundo, Frank Miller, nos anos 80, a mídia aparecendo, você não, o personagem não ser só aquele pequeno universo dele, ser um universo maior. O Frank Miller colocou isso igual nesse filme. Não é só o Charles Bronson, tem a polícia, tem a cidade, tem as pessoas. Faltou um pouco a história do policial, mas aí ele fez o quê? O Frank Miller colocou o Gordon, o relacionamento do Gordon com a esposa, o relacionamento do Gordon com a Sarah, que era amante dele, o comissário, o Flash, o Batman, o Bruce Wayne, o Alfred, a máfia, a Selina, entendeu? O cara soube escrever um universo um pouco maior. E hoje em dia, tudo que a maior parte das coisas que fazem sucesso são universos pequenos. A galera tá ficando um pouco burra para ver universos pequenos. Então a galera, até os críticos, se eles veem um filme que tem muito personagem, que tem muita coisa acontecendo, eles não prestam atenção. Beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Falei do Dead Wish e do ano 1, que eu acho duas histórias bem parecidas. Assistam Dead Wish, que é foda, cara. Charles Bronson ele era sinistrão. Eu sempre quis criar um personagem com a cara dele, tá ligado? Que é um cara que não é um cara bonitão. É um cara feião, assim, estranhão. Tipo, um cara com a maioria das pessoas, entendeu? Não é aquela coisa fabricada. Então isso que é o legal dele. Essa coisa fabricada. O Clint Eastwood ficou mais foda quando ele não foi aquele galanzinho que ele tentou ser lá na juventude e começou a ser o que ele era, entendeu?
a cara lata dele começou a pôr isso nos filmes, aí ficou muito mais foda. Beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Beijo e abraço e até.